Olá, boa noite. Estamos começando mais um Educação e Debate aqui no canal 16. O programa aqui é uma parceria entre o CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo e a TV Câmara aqui do município. No programa a gente fala sobre o magistério municipal, sobre educação pública e movimentos sociais. No programa de hoje a gente vai falar um pouco sobre o 7º Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo. Para conversar sobre o assunto, a gente trouxe os dirigentes do CMP Sindicato, a Geniane Dutra e o Ney Alberto Pies. Muito boa noite, Geniane, boa noite, Ney. Um prazer recebê-los aqui. Boa noite, uma alegria estar entre colegas, poder falar para a comunidade, em especial aos professores, sobre temas atuais da educação municipal. Neste caso, o 7º Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo. Boa noite, João. Boa noite, Ney. É muito bom a gente estar retornando com as nossas atividades que o CMP Sindicato sempre se desafiou a fazer. E é um prazer enorme poder compartilhar com todos um pouquinho da construção e de como está o andamento do nosso pré-congresso e também do 7º Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo, que traz como tema algo que é muito pertinente a ser discutido agora, que é cidades educadoras, o que temos a ver com isso? Muito legal, Gilene. E eu acho que para a gente começar, dá para você contextualizar um pouco para nós o que é o Congresso, como que é esse evento, como que ele funciona? Então, João, o Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo, ele iniciou há muito tempo atrás, lá em 2014, quando o sindicato ele ainda era uma associação. E desde sempre, as pessoas que estiveram à frente do sindicato, eles sempre tiveram essa preocupação de fazer com que temas relevantes à categoria fossem debatidos, discutidos, e sempre era feito momentos de formações, palestras. O professor Ney, que há muito tempo acompanha o sindicato, ele sempre esteve à frente de várias discussões. Só que chegou um ponto que foi avaliado que somente palestras, seminários, formações separadas não seria mais o suficiente. E que os professores eles necessitavam de aprofundamento nessas discussões, porque todos os temas eram temas bastante relevantes ao atual momento que a educação municipal passava naquele momento, como também é agora esse ano. E por conta disso foi criando essa necessidade de um espaço onde os professores tivessem um início de discussão e não um final de discussão, porque muitas vezes as palestras elas se resumiam a isso, um momento que o professor se deslocava do seu local de trabalho para um ambiente diferente, ele escutava alguém falando sobre a sua situação, sobre a sua vida funcional, sobre as suas dificuldades, muitas vezes dentro da escola, a questão da desvalorização, a questão do adoecimento, mas que a discussão acabava por ali. Então, devido a essa avaliação, foi construído o primeiro Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo, lá em 2014, com o tema Professor para quê? Ele era um tema que trazia questões da dificuldade de ser professor naquele período, naquele momento, e que tinha como principal objetivo seguir discutindo sobre isso. Por isso que o nosso Congresso dos Professores, ele sempre vem acompanhado de um pré-congresso, porque a intenção é que a discussão lá do Congresso, ela seja o início de um estudo mais aprofundado, para que as coisas sejam sistematizadas e que as escolas sejam efetivamente participativas, e não tão somente o professor sentar lá e ouvir alguém falar a respeito de educação. Então, quem melhor para falar sobre educação, sobre os problemas que os professores enfrentam em diferentes momentos, do que o próprio professor, do que aquelas pessoas que estão inseridas no seu espaço de trabalho. Então, o Congresso ele surgiu dessa necessidade de discutir, de sistematizar, de aprofundar a discussão com pessoas, com palestrantes que entendam também do assunto e que possa, a partir dessa discussão, tirar indicativos e encaminhamentos para o sindicato, para as bandeiras de luta, porque o sindicato ele sempre teve essa preocupação de trazer coisas que fossem possíveis discutir, mas que também não somente só discutir, mas também tentar encontrar caminhos de se resolver, de se construir, de ser propositivo em tudo que se leva para discutir. Então o Congresso ele surgiu basicamente dessa necessidade.
Então ele acontece uma vez no ano, sempre no período ali passado o primeiro semestre. Então, antes de terminar o primeiro semestre, se iniciam os pré-congressos, sempre com discussões que envolvam todos os professores. Nós somos mais de 1.200 professores na rede. Nós temos 72 escolas entre educação infantil e ensino fundamental, e nós estamos tentando levar essa discussão para dentro de todas essas escolas. Uhum. Você citou o pré-congresso. São atividades prévias ao próprio congresso. Como que o pré-congresso vai funcionar nesse ano? O pré-congresso esse ano nós demos assim uma cara diferente. Geralmente o pré-congresso ele se dava de forma escrita. Isso é uma novidade que nós vamos ter esse ano, porque nós também estamos nesse momento de vida tecnológica. Nós estamos saindo de um período de pandemia onde o professor fez muito uso dessas tecnologias, algumas vezes até demasiadamente, mas a gente tem que saber encontrar também o equilíbrio, aquilo que vai favorecer para o nosso trabalho. Então, nós optamos esse ano por fazer formulários no Google Drive, né? E esses formulários eles vão ser disponibilizados para as escolas. Nós vamos trazer como tema principal desses formulários a questão das condições de trabalho do professor dentro da escola, que é a questão da sobrecarga de trabalho, porque nós acreditamos que isso está linkado com o tema de cidades educadoras. Uma cidade educadora, ela tem que englobar, ela tem que ser participativa para todas as pessoas, não somente para os professores, mas a gente sabe que ela perpassa pela escola. E esse ambiente é um ambiente onde o professor, ele também tem que estar bem nesse ambiente, ele tem que ter espaço para ele poder trabalhar e para poder ampliar essa rede da cidade educadora. Então, nós observamos, desde que nós retornamos agora no presencial, que essa questão da sobrecarga, que já estava muito forte no período da pandemia, ela se intensificou ainda mais com o retorno presencial. Então, o pré-congresso ele vai estar linkado a isso. Serão 2 formulários, um individual, onde o professor vai responder as coisas que diz respeito à vida dele em sala de aula, individualmente. Né? Como que a questão da falta de profissionais afeta o trabalho dele dentro da sala de aula, como que essa questão da inclusão na escola, se os alunos estão tendo seus direitos, né, respeitados, como a questão da monitoria, se as escolas estão tendo assistentes, então toda essa questão que envolve a sobrecarga de trabalho. O segundo formulário, ele vai ser coletivo na escola, então ele não vai ser somente a visão do professor, mas a visão de toda a escola sobre isso, e ambos os formulários terão uma questão que vai ser a mesma, que é faz referência à cidade educadora. Como que o professor se vê dentro dessa cidade, se realmente ele acha que a cidade ela está sendo uma cidade educadora. E isso perpassa daí pela questão da valorização, a questão de como os professores foram informados e formados a respeito desse tema. Então, são temas que vão nos ajudar a construir o congresso, levar questões que instiguem os palestrantes a debater sobre o tema e que a gente consiga ter um encaminhamento positivo no final do congresso e que a gente possa prosseguir discutindo. O terceiro momento vai ser um cine debate, que vai se dar na biblioteca da UPF, à noite, no dia 3 de agosto, às 19 horas. Nós vamos trabalhar em cima de um documentário, onde ele vai trazer a questão da mobilidade urbana, porque nós acreditamos que isso também está linkado com a questão das cidades educadoras. Como a gente pensa uma cidade educadora, né? Nós já falamos que ela vai além da escola. Então, se ela vai além da escola, nós temos que debater ela como um todo, como uma cidade e não somente como a escola. E a partir daí vai se dar a discussão. Esses são os três temas assim, que serão abordados no pré-congresso. E eles terão contagem para certificação, 4 horas o formulário individual, 4 horas o formulário coletivo. Se o professor participar nos 2 turnos, vai contar 8 horas, assim como o cine debate mais 4 horas. Então, além do professor poder participar desse momento tão importante de discussão, ele ainda vai poder agregar com a certificação de horas, que vai ajudar ele, né, quando ele precisar fazer a promoção, que geralmente se precisa dos certificados, assim como a progressão. Ótimo. E de que forma que o congresso vai funcionar? Sua metodologia, data, horário?
Como que O funciona? congresso ele ficou então acertado para o dia 23 de agosto desse ano. Ele vai funcionar nos 2 turnos, pelo turno da manhã e pelo turno da tarde. Nós já oficiamos a Secretaria Municipal de Educação solicitando então essa data no calendário escolar desse ano, haja vista que ele não estava previsto. Então já tivemos o retorno por parte do secretário de Educação, onde esse dia solicitado ele vai estar contemplado no calendário escolar, e os professores da rede municipal eles vão poder participar sem nenhum tipo de problema em relação ao seu horário de trabalho. Os professores que tiverem apenas 20 horas e assim quiserem participar nos 2 turnos, poderão participar, mas a obrigatoriedade é apenas no seu turno de trabalho. O congresso ele vai se dar em forma de painéis, onde nós teremos alguns palestrantes convidados a participar no turno da manhã e no turno da tarde, assim como também nós teremos alguns convidados de fora da cidade, como a professora Adria, que ela é secretária de Educação de Soledade. Então, nós buscamos, inclusive, em alguns momentos, a visita até a cidade, a conversa com ela, depois o Ney vai poder aprofundar melhor essa parte. Então, a intenção é que a gente inicie a discussão trazendo o que foi sintetizado das respostas dos professores do pré-congresso, que a gente faça essa apresentação para os professores e também para que os palestrantes tenham um norte para seguir nas discussões. E logo em seguida nós vamos ter o relato, então a gente ainda não definiu bem certo quem vai fazer o que em cada turno, mas a gente ainda está ajustando, mas nós teremos então 2 relatos. Um do comitê gestor da UPF, que provavelmente vai ser a professora Adriana Dick, ou talvez outro que componha esse comitê, um relato de como está se dando esse trabalho, como foi esse projeto, que eles se envolveram nesse projeto das cidades educadoras, e também com a professora Adria, que ela vai fazer um relato de como esse processo, porque a Soledade foi uma das primeiras cidades a iniciar esse processo, esse projeto das cidades educadoras. Então a gente gostaria de saber o relato dela, de como que se deu isso na cidade, como que foi sendo colocado, inserido as pessoas da comunidade, da escola, de outros meios. Então ela vai fazer um relato de todo esse processo e depois passa para os palestrantes. E a intenção é que ao final a gente tenha indicativos e encaminhamentos e até inclusive outros momentos de discussão para seguir falando sobre o tema das cidades educadoras. Ótimo, eu acho que já deu para a gente ter uma boa noção sobre o que vai ser o congresso, mas agora para a gente se aprofundar mais ainda no tema, acho que é muito importante a gente falar da temática desse ano, que é cidades educadoras, o que temos a ver com isso. Professor Ney, o que são cidades educadoras? Boa noite, tudo bem? Tudo bom. João, tudo bem, Geniane? Tudo bem, comunidade de Passo Fundo que nos assiste, e em especial os professores e professoras da rede municipal. Bom, cidades educadoras, na verdade, é um movimento, é uma pedagogia, é um jeito de olhar para a cidade, de administrar a cidade, tentando torná-la mais participativa, mais cidadã, né? Passo Fundo fez uma adesão à Carta, né, das Cidades Educadoras no ano de 2021. Há um PL, um projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores de Passo Fundo, no dia 21/4 de 2021, onde então autorizou o Executivo a fazer essa adesão às cidades educadoras em Passo Fundo. E esse movimento das cidades educadoras nasceu em 1990, em Barcelona, quando algumas cidades se reuniram justamente para melhorar, para buscar melhores condições de melhorar a qualidade de vida das pessoas, daquelas cidades, dos direitos humanos e da cidadania. Então, nós temos no Congresso uma boa pergunta. O que temos a ver com isso? Cidades educadoras, o que temos a ver com isso? E imaginamos que, a partir desta boa pergunta, possamos construir boas respostas, que talvez sinalizemos também no final do Congresso para continuarmos conversando depois, ou já termos uma ideia melhor do que temos a ver com tudo isso. Cidade educadora é uma ideia legal. Falar de cidade, falar de educação é maravilhoso para nós que somos professores. E fazer esta relação é muito importante. Como ser contra uma cidade educadora? Que é a cidade que se preocupa mais com as pessoas e menos com os carros.
que vê a cidadania, promove a cidadania, a democracia, o reconhecimento dos sujeitos, das pessoas que fazem história nela. Então nós estamos dispostos, estamos sendo propositivos como CMP Sindicato para contribuirmos com a administração municipal de Passo Fundo para que tornemos Passo Fundo efetivamente uma cidade educadora, né? Que possa, digamos assim, não ficar apenas num título, num slogan, numa marca da cidade, mas que a cidade, os diferentes sujeitos, além dos sindicatos, das organizações, da sociedade, possam também começar a olhar para esta ideia, cidade educadora, e possam discutir, porque a gente também já aprendeu que quando a gente sabe que uma cidade é educadora, a gente passa a ser mais exigente, a gente começa a cobrar os direitos da gente. Por isso que a gente acha tão legal que uma cidade educadora valorize os seus professores, inclua as escolas, né? Para que a gente também faça, junto com a sociedade, a educação como um processo integral, um processo que interessa a todos nós. Porque um dos princípios principais, por exemplo, que a gente foi estudando recentemente, participando de formações, visitando cidades, como a Geniane já colocava, é tornar a escola como um espaço comunitário. A escola inserida na comunidade, podendo, a partir dela, né, proporcionar ou impulsionar ações educativas. Outra ideia é que todo espaço da cidade é um espaço educador. Aqui, nesse programa, estamos aprendendo. Né? Na rua estamos aprendendo, na praça estamos aprendendo. Não há espaço vazio para aprendizagem, né? Porque a cidade é o nosso palco, é o lugar que a gente convive. Ao mesmo tempo que as cidades também vão negando, de certa forma, os setores da sociedade vão negando a cidade. Quando se constrói condomínios faraônicos, que meio que se isola aqueles moradores da cidade, como se ela não merecesse esse espaço de convivência, sobretudo. Então, é uma discussão importante pensar que todo espaço da cidade é um espaço educador. Um outro detalhe, um outro princípio, é aprender na cidade, com a cidade e com as pessoas da cidade. Vou finalizando para dizer também que a cidade educadora valoriza os aprendizados das experiências, das vivências das pessoas. Não é só o município promover ações educativas em prol de uma cidade educadora, mas é o município, a cidade reconhecer os sujeitos que já vivem, que fazem história nela. E, por fim, priorizar a formação de valores de boa convivência, porque uma cidade, seja educadora ou não, mas se educadora mais ainda, deve ser um lugar legal para a gente morar, para a gente viver, para a gente conviver e para a gente ser feliz. Afinal de contas, acho eu, que viemos ao mundo para a felicidade, para construirmos esse potencial de felicidade para todos. Muito legal, a conversa está muito boa, mas agora a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta para continuar falando sobre o 7º Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo. Até já! A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Estamos de volta com o Educação e Debate aqui no canal 16, o programa do CMP Sindicato em parceria com a TV Câmara aqui do município. No bloco anterior a gente falava sobre o tema do 7º Congresso dos Professores Municipais de Passo Fundo, Cidades Educadoras, o que temos a ver com isso? Cidades Educadoras é um movimento que surgiu lá em Barcelona. Mas, agora falando um pouco da região, professor Ney, como que o movimento se desenvolveu aqui nas cidades ao redor de Passo Fundo? Então, continuando nossa conversa sobre cidade educadora, resgatando que Passo Fundo em 2021
fez adesão à carta. A sede da AICE, que é a Associação das Cidades Educadoras, é em Rosário, na Argentina. São 475 cidades no mundo, em 35 países, 25 cidades no Brasil. Veja o detalhe na região nossa, norte ou proximidades de Passo Fundo, nós temos 7 cidades educadoras. Passo Fundo, Marau, Soledade, Carazinho, Sarandi, Guaporé e Camargo. E Soledade, como referíamos antes, é uma das primeiras cidades educadoras desta região e fez a adesão à carta em 2013. Então percebemos que é um movimento mundial, um movimento brasileiro que tem muito a ver com as regiões com a nossa região sul, sobretudo Rio Grande do Sul, tem bastantes cidades que já fizeram essa adesão, e também Brasil, né, que ainda está em várias regiões do país discutindo essa possibilidade. Uhum. Eu acho que para a gente entender um pouco mais sobre o tema, como que o CMP Sindicato tem se debruçado sobre esse assunto das cidades educadoras? Faz um tempo já que o sindicato está estudando o tema, eu acredito, né, Sim. professora Geniele? Pode ser eu, o Ney, tanto faz, porque nós dois estamos participando ativamente desse processo. Sim. Mas para o sindicato foi em um momento de verdadeiro embate que nós, de fato, resolvemos nos debruçar sobre esse tema. E a partir do momento que a gente começou a estudar e conhecer, a gente viu que era preciso que o sindicato organizasse esse tema e trouxesse para um debate mais amplo e mais objetivo para os professores, porque ele vai muito além da questão da valorização do professor, porque foi um dos temas que despertou. Foi bem no período ali onde nós estávamos em discussão referente à nossa database, e isso veio muito presente, porque o professor ele tinha um sentimento de desvalorização muito grande dentro de si, e com todo o processo ali de aprovação do projeto, do reajuste salarial, ficou muito mais forte esse slogan de cidade educadora, que o município, então, havia de fato abraçado. Então, nós, enquanto sindicatos, a gente resolveu se debruçar, estudar, porque nós nos entendemos que eu, professora Geniane, enquanto educadora, faço parte de uma cidade educadora. A minha escola está inserida dentro de uma cidade educadora. A minha comunidade está inserida dentro de uma cidade educadora. As minhas crianças lá da escola, os meus alunos, são atendidos em diferentes espaços da cidade que fazem parte desse projeto. Então, o nosso objetivo agora é de fazer com que os professores conheçam sobre o tema cidade educadora, que se sintam pertencentes desse tema, que ele não seja tão somente um slogan e que ele não seja algo de alguém ou de uma entidade, mas que ele seja da cidade como um todo. Nós entendemos que, por mais que cidade educadora não esteja relativamente, digamos assim, linkadas tão somente à escola, mas nós sabemos que é na escola onde muitas vezes os temas eles são irradiados para os mais diferentes lugares da cidade. Igual nós sabemos que, um exemplo clássico, existem muitas escolas que são inseridas em bairros periféricos, onde a escola é o único ponto de referência, tanto das crianças, quanto das famílias, quanto dos adolescentes. Então, por que melhor, né, que o professor se sinta parte desse processo, entenda o que é a cidade educadora e que possa fazer com que toda a comunidade ao seu redor também faça parte desse projeto. Então, nós iniciamos esse estudo dessa maneira, meio conturbada, mas depois com clareza, com muito estudo, com conversas com pessoas que já estavam nesse processo há muito tempo, a gente foi compreendendo todo esse processo, entendendo o que de fato é a cidade educadora e querendo cada vez mais fazer parte desse processo. E fazer com que os nossos professores da rede municipal também tenham esse sentimento. É encantador, assim, ver a fala da secretária de Educação, a professora Adria de Soledade, quando ela começou a nos explicar, a trazer exemplos de como a cidade foi tentando fazer com que toda a cidade fosse se sentindo parte desse movimento. Ela mesma dizia que isso não era algo da Secretaria de Educação, que ela queria que outras secretarias e outros segmentos, outros movimentos fizessem parte, porque está tudo interligado e, de fato, é assim que acontece. Então, nós, Ney, eu, professor Tiago, professora Débora, fomos em diferentes lugares para tentar buscar esses subsídios
de apoio para a nossa construção do congresso. Então nós fomos até Amaral, participamos de uma palestra, nós fomos participar de oficinas, nós fomos até Soledade então para conversar com a secretária de Educação. Nós estamos debruçados em pesquisas, em dados, porque a gente de fato quer que cidade educadora, a nossa cidade de Passo Fundo, ela vá além de um mero slogan. Nós não somos contrários a essa proposta, muito pelo contrário. Nós estamos muito mais do que envolvidos e querendo fazer com que isso se amplie, porque ele é um projeto maravilhoso, mas que ele tem que ir além de uma única entidade, ir além de uma única pessoa. Então, por isso que nós estamos tão debruçados com os estudos. Então, complementando o que a Genane já vinha colocando, nós professores também somos cidadãos da cidade, né? Somos em torno, um grupo já foi dito antes, de 1.200 professores, atendemos cerca de 20 mil estudantes em 72 escolas municipais, e também queremos potencializar o nosso trabalho pedagógico na escola, né, entendendo um pouco essa finalidade da cidade educadora, tendo uma educação mais próxima da realidade e promotora de cidadania, uma educação promotora de cidadania e mais próxima da realidade. Então, como a gente também com a Geniane e com os demais colegas vem participando, digamos assim, dessas visitas, achamos muito importante. E descobrimos algumas coisas, né? Como você já referiu, que cidade educadora não é um slogan, não é a marca de uma cidade, não é um programa exclusivo da Secretaria Municipal de Educação, não é um projeto parecido com a Ação Global, mas também descobrimos que é uma política pública, um movimento, uma intencionalidade de fazer uma cidade mais participativa e cidadã, uma pedagogia, uma forma de governar uma cidade. E para se concretizar, foi um aprendizado que a gente também trouxe lá de Amaral, né, de um palestrante que veio de Porto Alegre. Porto Alegre também recentemente fez uma adesão às cartas, aliás, à Carta das Cidades Educadoras. Ele diz assim, ó, que para concretizar, para funcionar uma cidade educadora, primeiro precisa da decisão política do gestor, de implantá-la. Depois, políticas públicas que garantam mais cidadania e mais participação, a continuidade dos processos e pessoas comprometidas. Então, a cidade de Passo Fundo, a partir da compreensão, do entendimento, pode também contar com professores e professoras que, entendendo a importância das cidades educadoras, vão estar comprometidas com essa ideia. E também descobrimos, nessas andanças, nesses estudos, que as cidades educadoras, quando empoderam as pessoas sobre seus direitos, sobre cidadania, se tornam mais exigentes. Ou seja, as pessoas começam a exigir mais os seus direitos, o que é muito bom, porque o movimento das cidades educadoras nasceu com base nos direitos humanos, na participação e na cidadania. Eu queria falar um pouquinho mais também que dessas visitas, como a Pro já colocou, que foi dessas visitas e desses processos formativos Amaral, depois com o Comitê Gestor das Cidades Educadoras da UPF, que deu contribuições super importantes também de temáticas e de organização do nosso evento, e também da visita que fizemos à cidade de Soledade, que também, por conta disso, fará uma participação no congresso nosso. O congresso, na verdade, é um momento de reflexão, né, de formação sobre o que é uma cidade educadora, um momento importante para entendermos que educação devemos construir numa cidade educadora, e um momento de sabermos a implicação do que esse projeto traz para as escolas e para o trabalho dos professores, uma vez que professores também podem aderir a este movimento tão importante da cidade educadora. Dito isso, eu queria exemplificar um pouquinho mais sobre a estrutura do dia. Dia 23 de agosto, é importante reforçar a data, né? Onde nós teremos painéis, a gente já tem os títulos aqui, cidades educadoras, uma questão de potência de cidadania e também contradições.
que será trabalhada pelo Márcio Tasqueto, que é, na verdade, uma grande referência da região do Rio Grande do Sul e, quiçá, do Brasil, né, sobre esse tema de cidades educadoras. E também temos a expectativa, estamos conversando com a professora Jaqueline Moll, que também foi uma portanto, estudiosa, já ocupou cargo no Ministério da Educação. Os professores devem recordar quando tinha aquele projeto Mais Educação, é isso? Isso. Onde nós já tínhamos atividades para além da sala de aula, no contraturno. Os colegas devem lembrar, ela era a gestora deste projeto naquela época, e ela também nos trará uma reflexão: que educação construir numa cidade educadora. Por outro lado, e ao mesmo tempo, nós teremos relatos qualificados, tanto manhã como à tarde. A UPF, o grupo da UPF, trará o tema aprendizagens da experiência de assessoria feita às cidades educadoras. E a professora Adriana de Zambuja, que é de Soledade, nos trará um pouco da pedagogia dialógica e humanizadora que esta cidade tenta implantar lá. Então, dito tudo isso, nós queremos dizer que estamos querendo talvez aqui também adaptar aquele provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Talvez precisemos de uma cidade inteira para educar uma criança. E conversava sobre isso numa sala de professores, e uma colega me disse: mas nem sempre uma cidade inteira consegue educar uma criança. E eu disse a ela: mas nós temos que continuar, não podemos desistir, porque a missão da sociedade, da escola, de uma cidade é educar a todo mundo. Então, estamos felizes por podermos estar aqui, compartilhando primeiramente estas informações com os colegas, com a comunidade de Passo Fundo, que também pode se perguntar: cidades educadoras, o que temos a ver com isso? A gente vê a importância do tema, que envolve desde a escola, que é o ponto central, a educação, até todos os outros setores da sociedade, e a importância do congresso em si. Janiane, o que o evento representa na construção do sindicato, do CMP Sindicato? Olha, João, o congresso, ele sempre tem um tema bastante importante na vida do professor. Mas, assim, retomando lá as pesquisas, eu gosto muito de procurar, pesquisar na construção do sindicato, porque eu fiz parte desse processo. Não tão ativamente quanto outros professores, mas eu estava inserida nesse processo. E eu posso dizer, assim, que o congresso, foi a partir dos congressos que veio esse sentimento e essa necessidade de ter um sindicato próprio que representasse os anseios da categoria dos professores. Então, assim, foi a partir de um congresso que se deu início a essa discussão. E hoje nós temos um sindicato que representa unicamente a nossa categoria, justo a esse pontapé inicial de discussão. Então, assim, os colegas que estavam lá desde a época de 2014, à frente dessas discussões, à frente dessa construção de debate de uma forma diferente, onde o professor ele é ouvido, né, onde a escola também é ouvida, que nós conseguimos ter o sindicato forte, unido, que nós temos hoje. E eu espero que esses próximos congressos sejam tão importantes quanto já foram todos os outros. Temas assim que realmente fizeram a diferença nas condições de trabalho do professor, na sua formação enquanto educador, enquanto pessoa. E nesse congresso onde nós estamos desafiando os professores a se questionarem sobre isso, o que eu tenho a ver com isso, com essa cidade educadora, eu tenho certeza que nós vamos ter um processo de formação assim, maravilhoso, onde lá no final a gente vai ver tudo que a gente conseguiu construir, como é hoje olhar para trás e ver que a partir de discussões, de debates, de encaminhamentos, nós tivemos como uma bandeira de luta a construção, né, transformar, melhor dizendo, algo que a gente já tinha, mas que era como associação, em um sindicato, que hoje realmente é uma entidade que representa os nossos professores, que me representa, que representa o professor Ney, que é aquele lugar onde o professor sabe que lá ele pode buscar
né? Um auxílio jurídico, ele pode buscar um auxílio frente a qualquer trabalho, qualquer dificuldade que ele tenha dentro da sua escola, para defender os seus direitos trabalhistas, que a gente sabe que a cada ano nós estamos perdendo cada vez mais. Então, por isso tão importante a gente ter o nosso sindicato. Então, o Congresso ele é incrível, né? Só posso dizer isso, que ele é incrível, conhecendo e sabendo de toda a história da construção que foi todos eles. Me permitam dar uma pitada de poesia nessa nossa prosa, porque como diz Gonzaguinha, e acho que tem muito a ver nessa conversa que a gente está fazendo, ele diz o seguinte: e aprendi que se depende sempre de tanta, muita e diferente gente, toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente, onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. Gonzaguinha. Ai, que lindo, Ney. Muito Eu bonito, acho que tem Ney. tudo a ver com essa situação que a gente vive hoje. Legal. Obrigado pela oportunidade. Repassamos a bola para o João. Sim, eu acho que agora nada mais justo do que vocês, que são professores do nosso município, convidarem todo o magistério municipal para participar efetivamente do nosso congresso. Com vocês a palavra. Eu acho que, como disse o Ney agora, nessa prosa que ele fez tão linda, eu acho que a mensagem principal está ali, né? Por mais que muitas vezes o professor se sinta sozinho, se sinta desamparado, ele não está, né? Unidos nós podemos conseguir, conquistar e garantir muitas coisas. Então, que todos se façam presente no dia 23 de agosto, tanto no turno da manhã quanto no turno da tarde, para que juntos a gente possa construir, de fato, uma cidade educadora que respeita o professor, que valoriza o professor, que olha além da escola, que está preocupado com a comunidade onde essa escola está inserida, que está preocupada com a cidade como um todo. Então, espero que todos os professores, monitores, assistentes se façam presente nesse dia e que venham dar as suas contribuições, que eu sei que não serão poucas, serão muitas, porque o professor, quando se junta, olha, não falta assunto. Então, esperamos todos lá no dia 23. Querido colega, querido professor, querida professora, venha com a gente por mais esse congresso que vai alavancar, sim, e potencializar a luta do nosso sindicato. Nossa valorização parte da gente mesmo. Se da gente se valorizar, inclusive como cidadão, numa cidade que se anuncia educadora. Como disse muito bem a Geniane, que essa cidade possa viver na prática, né? Esta vivência, essa participação, essa cidadania, esse reconhecimento de todos os sujeitos, inclusive dos sujeitos professores e professoras que tão bem trabalham na educação na nossa cidade. Obrigado. Ótimo, eu acho que deu para a gente entender tudo sobre o 7º Congresso dos Professores. Só tenho a agradecer a professora Geniane e o professor Ney pela participação e pelas explicações. O programa de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de seguir o CMP nas redes sociais. É só procurar CMP Sindicato no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Uma boa noite e até a próxima!